Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Cuide-se Mais, programa da plataforma Multiprosa da CDL-BH. Hoje a gente traz um tema super legal aqui no nosso programa, que é cirurgia plástica. Mas antes da gente apresentar aqui nosso convidado e falar sobre o tema, quero lembrar você, principalmente que está assistindo a gente pelo YouTube, inscreva-se no nosso canal, vai lá, aperta o sininho também. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, você vai receber se você apertar, clicar nesse sininho. Também, se você tem alguma opinião, alguma sugestão, alguma dúvida, comenta lá, vai nos comentários do vídeo. Você pode também mandar uma sugestão de pauta pra gente, muito fácil. Anota o nosso e-mail, cuidecemais@cdlbh.com.br, e vale lembrar você também que está acompanhando a gente pelas plataformas de stream de áudio, como o Deezer e o Spotify. Vai lá, favorita o nosso canal, compartilha com seus amigos. Tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito importante para muita gente, viu? Dito isto, Daniel, bom dia, boa tarde, boa noite. Apresente o nosso convidado de hoje, o nosso tema. Bom dia, Júnior. Apresento sim, quem está hoje conosco é o Dr. Rogério Mendonça, de Noronha. Ele é cirurgião plástico, cirurgião geral pelo HC, especialista em administração hospitalar pela UERJ, especialista também em medicina legal. Atua como médico cirurgião plástico no Hospital de Lomberens, no Hospital Risoleta Neves, é médico regulador e referência técnica em cirurgia plástica e queimadura da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e vice-presidente da Associação Brasileira de Tratamento e Estudos de Feridas Complexas e membro do Grupo de Trabalho de Feridas do Ministério da Saúde. Bom dia, Rogério. Que currículo, hein? Bom dia. Muito obrigado pelo convite, Júnior. Obrigado pela apresentação, Daniel. Agradecendo a direção do CDL, né, por esse serviço social interessantíssimo, né, de levar um pouco de saúde. O que mais queremos na vida além de saúde e felicidade? Não é? Comer a metade, andar o dobro e rir o triplo. Então estamos aqui conversando de um assunto palpitante, cirurgia plástica. Isso aí. À vontade. Rogério, fala um pouco dessa sua formação tão ampla. Então, ser médico, né, eu já tenho 35 anos. Eu formei, né, minha turma é de 88. Vamos lá, são 35 anos. Então, formar-se médico há 35 anos atrás era diferente de hoje. Uhum. Então, numa perspectiva de hoje, digamos, numa faculdade de medicina privada, 72 meses ou 6 anos de formação de um médico, a uma mensalidade média de R$10 mil, custa, sem correção, R$720 mil, corrigindo num investimento de baixo retorno, poupança. Isso significa R$1,5 milhão. É um investimento se tornar médico. Ainda mais que hoje existe FIES, não é? Então, as pessoas têm de pagar, não aos pais. Então, tem de haver retorno de investimento. Então, essa trajetória de ser médico, acho que na minha época, as pessoas queriam muito status de ser médico. Mas já era uma vocação, uma vontade minha pessoal, da minha personalidade. Acho que todos têm um pouco disso. E o dilema de qual seria a especialidade já é muito pessoal, né? Uns querem pediatria, outros querem psiquiatria, outros querem atividades clínicas, outros querem cirúrgicas. Então eu dicotomizei, sabia que queria cirurgia. Então a cirurgia plástica ela é muito ampla. Então eu imaginava ajudar crianças deformadas, crianças com defeitos congênitos, queimados, então fissurados, né? Então essa é a cirurgia reconstrutiva. Então a maior especialidade cirúrgica existente é a cirurgia plástica. Então essa vontade se tornou, e a gente seguiu a trajetória de formação, capacitação, né? Se tornar médico primeiro, depois um cirurgião geral e depois cirurgião plástico. É isso. E a cirurgia plástica, assim como você estava falando aí, ela está muito ligada à autoestima, né? Tanto nesses casos como deformidades, como de repente uma queimadura, como também na estética mesmo. Se a pessoa de repente vai fazer uma abdominoplastia porque, né, tá infeliz, até um silicone mesmo. Só que nos últimos anos a gente tem visto muito sobre procedimentos menos invasivos, né? Que aí geralmente são os dermatologistas que fazem, mas hoje vários outros profissionais, até esteticistas, dentistas, acabam entrando nesse âmbito. Qual que é o diferencial da cirurgia plástica e quando é que é mais indicado, de repente, procurar cirurgia plástica ou um procedimento menos invasivo? Então, a
pergunta é ampla, mas vou tentar focar em duas situações. Primeiro, a parte estética. Em primeiro lugar, a cirurgia plástica é uma especialidade una e indivisível. Então, o bom cirurgião plástico, com boa capacitação, qualificação, especialização, ele realiza tanto os procedimentos reparadores, ou seja, aqueles que devolvem função, quanto os procedimentos de natureza estética. Qual de nós não quer estar mais jovem, mais em forma, melhor? Quem de nós não? Tá? Então, acho que é até dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, de completo bem-estar físico e social, temos de ter esse entendimento. Sobre a pontuação de por que com o cirurgião plástico. Eu não entro no mérito de será um procedimento realizado por um clínico ou por um esteticista. Eu entro no mérito do que é mais adequado para garantir, além de um bom resultado, uma probabilidade de melhor resultado e uma probabilidade de menor índice de complicações e segurança de procedimento. Temos de contemporaneizar que beleza não é um conceito dicionaresco. É uma noção. Mas Gisele Bündchen seria bonita na Renascença? Provavelmente não. Provavelmente não. Nem Mona Lisa seria bonita hoje. Nos dias de hoje. Hoje temos aquele mexicano, né, The Black Alien Project, que ele deseja se tornar um alien e vem fazendo transformações corporais. Sim. E encontrou pessoas interessadas em fazer amputação de pênis, de mão, de dedos, de fazer pigmentação de retina. Então, essa transformação da sociedade de noções pode ser que daqui a 100 anos o conceito de bonito seja diferente. Nós temos modificações na noção da sociedade. Um exemplo prático dentro da cirurgia plástica. As cirurgias de afirmação de gênero. Tá? As cirurgias de afirmação de gênero talvez seja uma evolução da sociedade. Eu sei que é um assunto polêmico, controverso, mas nós temos de acompanhar o que é bom na sociedade e a especialidade tem de ajudar. Tá? Por exemplo, o município de Belo Horizonte tem feito esforço para seguir a portaria e conseguir instituir nos serviços, não é, que deem apoio à causa, né, da afirmação de gênero, que é uma realidade, não é mais algo do passado, é algo presente, moderno, não só no Brasil, como no mundo. Então, eu acho que essa transformação da sociedade, simetricamente, ocorrerá a transformação da cirurgia plástica, a multiespecialização, etc. Eu acho que o que eu desejo para o meu paciente é o que eu desejo para mim. Então, eu acho que a gente procura um bom profissional, certo? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, a popularização leva a escolhas frágeis. As escolhas frágeis são ruins. Procurar um mecânico inadequado. Então, o nome cirurgia, por exemplo, ele já diz: cirurgia é com cirurgião, do mesmo jeito que pintura é com pintor, mecânica é com mecânico. Eu acho muito simples. Esse pensamento é simples e correto. Sim. Ô, Rogério, e Noronha, né? Noronha. Isso. Noronha, e fica muito claro que isso muda muito o que é estética e o que é reconstrutivo. Isso muda de tempo em tempo, como você já falou, mas muda também de país para país, né? Sim, sim. Fala um pouco sobre isso. Temos de ter vários conceitos, né? Se a gente for imaginar o globo a partir da visão europeia, com a Europa no centro, ou a visão da Ásia no centro, nós temos de considerar que, por exemplo, hoje a Índia vai se tornar demograficamente o maior país do Esse planeta. mês está passando, a Índia está passando na China, em número de habitantes. Falado 30 anos atrás da Black Alien Project seria considerado algo absurdo. Não é? Então, essa transformação, o que ocorre em cada país, eu vejo da seguinte forma. Muito tempo atrás, no começo da carreira, eu num projeto social, uma tribo indígena do Xingu, no Pará, achei estranho, mães segurando
colocando a mão por debaixo das vestimentas das crianças de 6, 7 anos de idade, certo? E depois, muito curioso, porque aquilo se reproduzia em várias tribos. Então, seguinte, por quê? Os indígenas casam muito cedo. E aquela mão por debaixo é porque a mãe vai massageando o mamilo para balançá-lo, para na cerimônia aos 7 anos de idade pendurar um peso para que a mama caia. Porque para o indígena do Xingu de várias tribos, a mama caída é bonita. Então a mama com prótese dura e firme é feia. Do mesmo jeito que algumas tribos do Senegal gostam dos pescoços longos. Sim. Então esse conceito ele é individual. E a gente sabe que a mídia ela institui conceitos, noções, afirmações. Então, essa transformação a gente tem de acompanhar discernindo o que é o óbvio, o correto e o incorreto. Então, no mundo, o mundo inteiro passa por algumas situações que eu acho relevantes. Primeiro, a saúde em si evolui. Tanto em termos de equipamento quanto em termos de assistência. Isso significa que seríamos mais longevos, viveremos mais. Se viveremos melhor ou pior, são outros 500. Até porque, imagina, eu acho que passarei dos 100 anos de idade. 36.500 dias. Agora, eu só quero 36.500 dias se for com qualidade, felicidade e puder fazer as coisas que me são interessantes. No processo de envelhecimento populacional e no processo, a selfie mudou o planeta. Sim. A selfie mudou o planeta. Então, hoje, a imagem, a exposição de imagem em redes sociais leva a uma procura por estar melhor. E isso, poderíamos conversar sobre dilemas e filosofias. O que vale é a capa, ou seja, a casca do ovo, ser bela se a gema é doente. Então, esse conceito, qual que é a beleza que vale? É a beleza que se vê ou a beleza que se tem na saúde interna, na longevidade? Pode ser que um processo evolutivo seja considerarmos a longevidade um processo de beleza. Pode ser que consideremos que o esporte do futuro seja yoga, seja simplicidade, sejam outras coisas. Então, eu acho que no mundo, esse dilema é interessante. Vejamos, quando há intermediário entre o médico e o paciente, nós temos de refletir várias coisas. Primeiro, são triangulações. Então, em qual perspectiva estamos conversando? Na perspectiva do paciente? Na perspectiva do médico? Ou na perspectiva do intermediário, quer seja um hospital, uma intermediadora, uma operadora? Uhum. Para uma operadora, por exemplo, a estética não deve... Lembrando, eu represento uma operadora, uma parte de uma operadora, a maior delas, né? O SUS. O SUS é um direito universal de todos nós. Todos precisamos do SUS. Nós temos na minha opinião, se não... top 3, digamos, dos sistemas de saúde, e a pandemia provou que temos um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. Foi o maior distribuidor de vacina, o segundo maior, né? Tirando a China. Não é verdade? Isso. Mas, ao mesmo tempo, temos saúde suplementar. Poderíamos dizer, por exemplo, que a alta complexidade ela é direcionada ao sistema público. A baixa e a média complexidade é direcionada à saúde suplementar. Então, como a população vai ficar longeva, como a selfie é cada dia mais evidente, as pessoas procurarão estratégias de estarem melhor. Pois então, e a selfie, na verdade, ela tem sido também aí, tem trazido disformidades para as pessoas, que a gente até já comentou em outro programa, porque aí aonde que entra a ética médica nesse caso? Sim. Porque, por exemplo, então, a gente vê Pamela Anderson, que pôs aqueles silicone exagerado, a própria Elza Soares, que era toda assim, muito esticada, até onde vai? E você já teve, aproveitando, você já teve algum caso de alguém que chegou para você e pediu alguma coisa que você falou, não vou fazer? Claro. Então, na verdade é o seguinte, eu acho sua pergunta é muito relevante. Tá? Ética.
Mas sob qual perspectiva, novamente? Porque esse mexicano, por exemplo, ele encontrou o cara, o médico que fizesse, ou os médicos, ou os pigmentadores, que acolhessem o desejo dele. Desejo não é algo parecido com convicção. Desejo, todos desejamos. Podíamos estar em Ibiza, não? Não é verdade? Agora? Sem dúvida. Coisas boas, né? Ia estar lá no restaurante, no pacato lá do meu filho mais velho, né? Fazendo um brunch. Não é verdade? Sem dúvida. Queria que esse momento bom aqui se reproduzisse toda semana. Isso é desejo. Agora, o fato da pessoa desejar estar mais bonita deve levá-la a fazer intervenções. Por isso ela precisa de um bom médico. Um bom médico. E na medicina, qualquer que seja a especialidade, seguimos alguns ditados latinos, né? Por exemplo, primum non nocere. Primum non nocere é primeiro não prejudicar. Então, para ajudar alguém, eu tenho de avaliar se me ajudando não estaria prejudicando. Pois é. Então, é um dilema ético, mas sempre vai haver o viés, né? E o viés da humanidade é dinheiro. O viés da humanidade é dinheiro, onde há alguém disposto a pagar, alguém disposto a fazer, e a ética determina quando deve e quando não deve. Modesta opinião, quando você indica uma cirurgia, não basta indicar, porque desejo, eu não conheço nenhum paciente que tenha me procurado na vida que estivesse errado na sua avaliação. Ah, doutor, minha mama é grande. Ah, doutor, minha mama é pequena. Ah, doutor, meu abdômen é assim. Ah, doutor, meu nariz é assim. Ah, doutor, eu não tenho... Todos estavam certos. O médico vai qualificar o diagnóstico. Certo? Agora, esse é um ponto. Segundo ponto, a indicação não representa a avaliação da oportunidade da realização de um procedimento de forma a gerar o resultado sem gerar prejuízo. Porque mesmo, digamos, estamos com dor, vamos tomar uma Novalgina. Novalgina é proscrita nos Estados Unidos. Aqui não. Mas digamos, tomamos a Novalgina, ela não tem efeitos colaterais, então essa avaliação de custo-benefício, ela deve ser feita. E quem ajuda? O médico, porque senão nós teríamos o laissez-faire de operar pessoas tabagistas. Então, no meu conceito, meu individual e o conceito que a gente coloca nos protocolos do município de Belo Horizonte, lembrando que aqui nós temos uma trajetória, né, do SUS em Belo Horizonte muito relevante, então nossos protocolos em cirurgia plástica são muito bem considerados no Brasil inteiro, tá certo? Então, a gente cria diretrizes e protocolos em que é conveniente e o que não é conveniente. Digamos, uma pessoa obesa. Obesidade é uma doença? É uma doença. Cirurgia. Existem as cirurgias de urgência, emergência e as eletivas. Então, na eletividade, se um paciente me procura e é fumante, primeiro ele tem de parar de fumar para diminuir o risco. Se ele é obeso, primeiro tem de tratar a doença. Então, isso significa eu estar sendo médico e cirurgião plástico ao mesmo tempo. Pessoas com pensamentos, com procuras inadequadas, por exemplo, pessoas que querem camuflar a face fazendo transformações, isso depende da ética. Eu já fui procurado para isso. Tá? Para fazer o que o paciente queria? Não, a pessoa não quer ser identificada. Então, ela queria transformar completamente. Não fazer julgamentos, quer fazer uma transformação. Mas a função do cirurgião plástico não é fazer a avaliação moral, né? Moral, sim. Não é a avaliação moral. É a avaliação de nexo, de possibilidade, de diagnóstico. Essa banalização da cirurgia plástica, esquecendo que é medicina, essa não faz parte da minha rotina e de boa parte dos colegas. Lembrando, o Brasil tem mais de 7 mil cirurgiões plásticos. Tá? Lembrando, o Brasil faz 15% das cirurgias plásticas estéticas do mundo. Fica atrás somente dos Estados Unidos, 17%. E o número é muito relevante. Em 2021, segundo a ISAPS, né, a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, foram realizados 1.700.000 procedimentos estéticos. Imaginem, gente, em termos populacionais, isso é muito.
Tá? Então, nós estamos falando de algo comum, não é incomum. Então, nós temos essa responsabilidade social, tá certo? De não é fazer o julgamento, mas fazer o conveniente. Não ter o julgamento moral, mas ter o julgamento técnico. Uhum. Eu acho muito importante esse ponto de vista, né, principalmente nos tempos atuais, esses tempos, né, da imagem muito forte, de se olhar para a saúde como um todo. A gente está no Cuide-se Mais, né, Júnior? Sim. E saúde é o bem-estar físico, psíquico e social. E muitas vezes, para abrandar o bem-estar psíquico, se procura uma estética que não vai, né, que passa ali, né, que a pessoa não está bem consigo mesma, ela não está bem na sua autoestima. Que às vezes é ilusória também, né? E aí vai procurar saídas, né, com procedimentos que nem sempre são indicados. Então esse viés, ser forte do ponto de vista ético é fundamental para que se façam coisas com uma qualidade melhor do ponto de vista social, né, que a gente seja um guardião, vamos dizer assim, da boa prática, né? Da boa intervenções significativas para contribuir com a sociedade. Falando um pouco do seu outro viés, Rogério, você trabalha muito com queimados e feridas. Como que isso tem evoluído? Isso tem evoluído nos últimos anos? Como que isso tem sido tratado hoje pelo Sistema Único de Saúde? Então, o SUS ele é muito amplo, né? O SUS ele tem uma cobertura universal, é um direito de todos nós, não é? Quer sejamos pobres, quer sejamos ricos. Numa queimadura de grandes proporções, qual é a referência? Em Minas Gerais e no Brasil? Hospital João 23. É a referência. Não existe nenhum hospital privado ou hospital da saúde suplementar, tá certo? Que possa até o pessoal de plano vai para o João. Sim. Quando então, queimado. Aí, mas então nós temos evoluído muito na gestão dos problemas. Por quê? Porque no processo de longevidade, no processo de entendimento sobre custos, se a população fica mais longeva, ela vai procurar mais serviços, porque ela vai adoecer mais, ela vai ter mais câncer, ela vai ter mais problemas vasculares, ela vai procurar mais estética. Então as operadoras, inclusive o SUS, e aí lembrando da pergunta prévia, como é no mundo, o mundo se preocupa muito nesse limbo do que é estética e do que é reparador. Fundamental. Porque existe uma tendência de encarecimento de todos os sistemas de saúde. Então, com a longevidade, pode ser impagável. É o que o sistema paga e o que o sistema não paga. O estético eu não vou pagar, o reparador eu vou. Então é muito moderno pensarmos que, e o Brasil é uma exceção no mundo ainda, porque ele divulgou durante muito tempo que a beleza é um direito de todos. E, na verdade, nós temos de raciocinar que não é bem assim. Então, nós temos de fazer estudos epidemiológicos, porque, por exemplo, pessoas da saúde mental com transtorno dismórfico global ou pessoas obesas tendem a procurar mais cirurgia plástica, tal como o Daniel explicou, procurar soluções externas quando o problema está dentro. Então, isso seria uma gambiarra, vamos dizer assim, não seria a solução do problema. Como Albert Einstein dizia, né? Os matemáticos são muito pragmáticos, então, os físicos, no caso. O problema está descaracterizado se não existe a solução. Então, para todo problema existe uma solução. Então, quando um médico faz um diagnóstico, existe uma solução. O problema está atrelado à solução. Se não existe a solução, não há o problema. Aí alguém perguntou, e a morte? Pode ser uma solução. Por quê? Em determinados sentidos de questões dilemáticas, por exemplo, na finitude da vida, de que vale uma pessoa ter 100 anos de idade e não abrir a boca e não levantar de uma cama? Nossa, Então, a qualidade de vida, a funcionalidade. Então, eu gosto muito de uma frase de Confúcio, que diz, falei hoje, comer a metade significa não sejamos glutões, andar o dobro significa não sejamos sedentários, e rir o triplo, que a vida é ser feliz. Veio alguém e complementou, amar o quádruplo.
Daí eu dei uma rebuscada. Pensar o quíntuplo, porque eu acho que a gente tem que contribuir com pensamentos, com ideias e com evoluções. E o sexto, deixar legado, é deixar alguma coisa para a sociedade que seja positiva, para a próxima geração ser melhor, viver melhor, estar mais feliz na integralidade da felicidade. Sem dúvida, não. Evoluir é fundamental, né? Agora só dar o nosso recado aqui para você que está aí ligado com a gente. Toda semana eu falo, bom sempre lembrar você conhece o CDL Saúde? Lá a gente tem diversos planos, diversos produtos que eu tenho certeza que vão caber no seu bolso aí, no seu orçamento. Tanto para sua família, de repente, como também para os seus funcionários, para os colaboradores da sua empresa. A gente tem diversos planos de saúde lá. É só você entrar no site cdlbh.com.br. Lá você encontra todos os produtos e todos os serviços disponíveis no CDL Saúde. Vamos lá, Daniel, última pergunta, que a gente já passou do tempo aqui, né? Isso aí. Então, Noronha, onde que o pessoal te encontra, se quiser fazer procedimentos? Você está principalmente no SUS, mas você atua também do ponto de vista particular e para convênios, né? Ah, mas eu sou um chato. Meus pacientes reclamam que é quase impossível me achar. Mas tem algum lugar, alguma clínica? Nossa clínica chama Intervascular, porque nós somos um time, né? Um time de profissionais ligados à cirurgia vascular, à cardiologia, à dermatologia, à neurologia. Então, a Intervascular é público, né? Então as pessoas encontram e lá vão encontrar o Rogério Noronha. Ok, um recado que você queira deixar para os nossos ouvintes? Que o programa de vocês é muito bacana e a questão de saúde, viver bem, é fundamental, né? Então a gente tem que ter saúde psíquica, saúde física. Então, muito interessante, né? Esse papo da gente conseguir ajudar a população, né, a entender como que é importante, desde a escola, ela pensar, né, lembrando, na escola, né, as grandes causas de bullying, algumas passam pela cirurgia plástica, orelha em abano, ginecomastia, não é? Então a cirurgia plástica é muito ampla, é essa dos queimados, da microcirurgia, das feridas, das deformidades. Então ela não é apenas a lipoaspiração, a mamoplastia. Então o recado para a população é que existem 7 mil cirurgiões plásticos no Brasil, ampla maioria de excelência reconhecida no mundo, né? E procurar mentalizar onde que a cirurgia plástica pode ser realmente, de fato, boa para a sua vida. É isso. Isso aí, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Semana que vem a gente está de volta, tem Cuide-se Mais aqui na Multiprosa. Até lá, tchau, tchau.